Vamos lá. Mais um caso, mais um café. Esse caso é interessante para a gente ver. Um pouco mais rápido. Mas um caso também que abalou, que chocou, né, o Brasil. Vamos trabalhar com esse caso aqui. Não sei quem se lembra, também um caso antigo, né, que chocou, aí pela natureza, pela violência do caso. Um minuto. Caso do Eugênio Chapevich. Não sei quem lembra, né? Então, apresentação, para quem lembra ou para quem não conhece. Eugênio Chapevich tem esse sobrenome difícil. Nascido em 26 de abril de 1954, na Ucrânia, médico e psicoterapeuta no Instituto Paulista de Adolescência na cidade de São Paulo. Autor renomado de livros e artigos científicos. Acusado de abusar sexualmente de seus pacientes adolescentes na clínica, tendo inclusive gravado em vídeo. Então, não sei quem lembrou aí do caso que chocou, né, pela formação, né, dele. Então, veja, alguém que tinha um papel de cuidar das pessoas, né, médico, psicoterapeuta, né, fazia justamente o oposto. Então, vamos ver aqui uma matéria de jornal, né, fonte jornalística, sobre essa apresentação. Quando o tema era adolescência, o pediatra, de 47 anos, era a maior autoridade no país. Mencionado pela Universidade de Cambridge, no ranking dos 2.000 cientistas mais importantes do século XX, com direito a verbete na respeitada publicação Who in Science and Engineering, quem é na ciência e na engenharia. Ele havia introduzido no Brasil a especialidade médica conhecida como ediatria, o tratamento de adolescentes e de seus problemas. O histórico aqui dos crimes, tirado aí de matéria jornalística. Então, revista Época, de 2002. Um lote de 37 fitas de vídeo revelou que o médico abusava sexualmente de jovens durante as consultas. Para desespero dos pais de seus mais de 2.000 pacientes, determinadas a proporcionar aos filhos uma passagem mais suave da infância à puberdade, famílias de classe média e alta pagavam 240 por consulta no Instituto Paulista de Adolescente. Nome da clínica de Chapevich, naturalizado brasileiro há 32 anos na época da denúncia. As fitas encontradas por um denunciante anônimo foram entregues às duas emissoras de TV. Uma delas levou algumas cenas ao ar em março de 2002, sem saber quem era o médico que aparecia nelas. Pais e pacientes o reconheceram e procuraram a polícia. Eu não sei quem lembra, mas por isso que também foi um caso que foi muito noticiado na mídia por conta desse evento, além da crueldade do caso, né? No dia seguinte, pela manhã, Chapevich dispensou a secretária no IPA, levou o filho adotivo na escola e ligou para a ex-mulher pedindo que fosse buscar o garoto. Disse que estava com problemas por volta das 14 horas, o médico foi preso em seu apartamento no bairro do Brooklyn. Estava pegando 2 malas, em sua valise de mão havia uma caixa de comprimidos de Viagra. No mais de 15 horas de gravação,
aparecem cenas de abusos sexuais cometidos contra cerca de 40 vítimas, todos meninos com idade entre 8 e 17 anos. O médico sedava os pacientes sob o pretexto de aplicar-lhes vacina, depois os despia e os acomodava na maca. Enquanto estavam inconscientes, fazia-lhes carícia, pegava nos colos e manipulava os seus órgãos genitais. Hipóteses investigativas. Houve denúncia às emissoras de televisão. Apesar de vários pais denunciarem na manhã seguinte à polícia, apenas de tarde ele foi preso. Um comentário. Ele foi preso e ele estava se preparando para fugir. Revista Época, em 2003. No apartamento do médico, o delegado e sua equipe apreenderam um computador e vários disquetes que serão submetidos à perícia. Outra diligência foi realizada no consultório. Encontram-se vídeos de programas infantis e gravações de sessões de terapia. No carro do médico, havia fotos de garotos nus, um tubo de lubrificante, preservativos e outra caixa de Viagra. Uma outra fonte jornalística, em 2009. Eugênio Chapevic foi condenado a 114 anos de prisão por atentado violento ao pudor. Está detido em um presídio de São Paulo desde março de 2002. Então, um caso antigo também, que saiu aí na mídia e que chocou, né, pela gravidade do caso e pela pessoa, né, pela pessoa do médico. Então, veja, note como ele tem consciência do que ele comete, né, do crime, e note como, ao mesmo tempo, ele disfarça o seu perfil, né? Então, assim, ele, por que eu quero dizer assim, é essa máscara social. Então, ele, por ser médico, disfarça o seu perfil criminoso, né? Então, ele investe também num perfil, as pessoas não desconfiavam que ele pudesse ser alguém que cometia esse tipo de crime. Então, ele não deixa transparecer o seu perfil criminoso. Vamos analisar do ponto de vista psicológico, com base nessas informações, algumas conjecturas, né, para a gente poder conversar aqui sobre essas questões de perfil. Bom, inteligência. Então, o nível intelectual dele, né, pode ser um nível aí acima do esperado na população geral, tá? Então, pelas atividades, né, cientista, médico renomado. Características da personalidade, pode ser uma classificação psicopata, né, borderline com características psicopata. Olha só, usava de ardil para atacar suas vítimas, né? Então, ele usava de uma forma ardilosa, né? Deixava a vítima inconsciente, dopava as vítimas, dissimulador, então perfil dissimulador, frio afetivamente, né? Então, uma pessoa, para fazer isso com suas vítimas, precisa ser uma pessoa fria, egocêntrico, características bissexuais na personalidade, imaturidade sexual, né, visto que ele era um criminoso sexual preferencial, então ele tinha um tipo de vítima preferida, e o seu tipo de vítima eram pessoas imaturas, então isso supõe que ele tem uma imaturidade sexual também. E sádico, né, justamente por provocar ali violência contra suas vítimas. Revista Época, de 2003, né,
ele avisou desde o início, entre aspas, que não poderia permanecer na sala, diz a mãe de um dos pacientes que levou o filho de 13 anos para uma consulta em 2002. O promotor encarregado do caso conta que, uma das cenas gravadas, um menino de 12 anos recusa-se a ser sedado e a tirar a roupa, mas é convencido a manter relação sexual com o médico. Folha de São Paulo, em 2002. Entre aspas, não cometi crime nenhum. Foi essa frase com que o pediatra encerrou seu primeiro depoimento formal à polícia. Ou seja, está mentindo, dissimulando. Não é possível falar que também ele não tinha consciência que não cometia crime, que ele estava achando que não era um criminoso. Né? Não, é mais um perfil de simulador. Quando questionado se havia arrependimento sobre seus atos, o pediatra disse que não havia cometido nenhum ato criminoso. A pergunta seguinte, se havia ingerido álcool ou drogas, respondeu que não, pois era inocente. Então ele negava, né? Quer dizer, muitas vezes a negação é a defesa básica de todo acusado. Relação personalidade e crime na dinâmica criminal. Vamos analisar essa relação, né, que eu mostrei para vocês, que a gente deve estabelecer, né, o perito estabelece para a justiça, esse nexo da relação da personalidade e a dinâmica, né, o modo como age na dinâmica criminal. Então, uma consideração, né, como vimos, o psicopata não respeita limites e transgride regras sem nenhuma culpa. O objetivo dele é satisfazer seus desejos. A frieza afetiva, o sadismo, o egocentrismo do autor, bem como a sua bissexualidade ou homossexualidade latente, são causas da sua conduta criminal, visto que comete crimes sexuais, ou seja, os crimes são motivados por prazer. Vitimologia, né, o estudo do perfil dessas vítimas. A maioria das vítimas nem sequer sabia o que lhes acontecia, pois foi dopada. É provável que alguns garotos tenham sentido dores após a violência, mas quem sabe, por vergonha, não tenham relatado às suas mães. Prognóstico de reinserção social do acusado. O prognóstico é ruim, visto que a reincidência é esperada. Poderia ser diferente se fosse oferecido terapia adequada à sua estrutura de personalidade. Criminosos sexuais, via de regra, reincidem na conduta sexual pela motivação do seu crime ser o prazer. Então, ele busca prazer na sua conduta criminal e tem grandes chances de agir assim de novo. Tá? Então, vocês viram aí o perfil, né, desse caso, o perfil criminoso dele. Vou fazer um contraponto aqui, pessoal, e agora apresentar um outro caso, tá? Também que abalou o Brasil, né, pela perversidade de também um crime ligado com questões sexuais. Não sei quem se lembra, o crime, então, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Apresentação do caso, vou apresentar pela notícia jornalística da Folha de São Paulo, 2004. Os casos ficaram conhecidos internacionalmente como garotos emasculados do Maranhão. Foram cometidos por Francisco das Chagas, um mecânico de bicicletas, nascido em 1965, ao ser preso com 39 anos.
acredita que ele atacou 20 garotos no Maranhão. Comentário, ele também viveu em outro estado, no Pará, e que também lá fez algumas vítimas. Os crimes foram denunciados por ONGs do Maranhão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que processou o Brasil por violação de direitos humanos. Tribuna do Maranhão, aqui uma matéria jornalística sobre o crime. Francisco das Chagas é considerado o maior assassino em série do país. Atribuem a ele morte e mutilação de 42 meninos. 29 em São Luís e outros 12 no estado do Pará, onde viveu. O roteiro macabro durou de 1991 a 2004. Então, demorou para ele ser pego. Outra fonte jornalística. Segundo as investigações, as vítimas foram torturadas até a morte, tendo os órgãos sexuais estripados, comprovados em 11 casos. E outras partes do corpo, como dedos, orelhas, mãos e olhos, em apenas um dos casos foi possível identificar, mediante perícia, o abuso sexual da vítima. Então, a emasculação é que ele tirava o órgão sexual da vítima. Histórico. Folha de São Paulo, 2004. Apesar de Francisco estar preso preventivamente desde dezembro de 2003, apenas em março de 2004, ele iniciou as confissões, segundo o gerente de segurança pública do Maranhão, depois que a polícia localizou em sua casa, na periferia de São Luís, 2 ossadas enterradas. Uma delas foi identificada por Domingos Ribeiros como sendo filho Daniel, de 4 anos, desaparecido, acusado de matar e emascular 42 menores no Maranhão e no Paraná. Aí as hipóteses investigativas. Segundo a polícia, na Folha de São Paulo, ele confessou a autoria de 17 das 23 mortes investigadas. A polícia investiga indícios que Francisco seja necrófago, se alimenta de cadáveres. A polícia começou a cruzar o nome de Francisco com as mortes de garotos emasculados quando ele passou a ser o suspeito da morte de Jonathan dos Santos. Entre aspas. Quando Jonathan saiu de casa, ele disse que ia encontrar o Chagas. Fecha aspas. Afirmou o delegado Raimundo. Jonathan desapareceu de casa com uma bicicleta no dia 6 de dezembro de 2003. 15 dias depois, o corpo foi encontrado enterrado numa sala. Segundo a polícia, os demais garotos entre 9 e 15 anos morreram no Maranhão de forma semelhante. Os corpos com sinais de tortura e órgãos genitais retirados. Segundo a polícia, só começou a questionar o mecânico com a realização do mapeamento de GPS e fotos aéreas. O mapeamento identificou as localidades onde eram encontrados os corpos dos garotos, sempre a 50 ou 200 metros dos endereços onde o mecânico morou. Então, esse caso, é um caso também antigo, mas um caso que impactou, pela crueldade, pela frieza, e também por ser um caso contra crianças. Vamos fazer essa análise psicológica, essas conjecturas. Inteligência. Parece possuir inteligência dentro dos padrões esperados na população geral. Ao enterrar os corpos perto de sua residência, até mesmo até dentro dela, demonstrou não ter muito cuidado em não deixar evidências de que era autor do crime. Portanto, não possui um nível superior de inteligência. Características da personalidade: psicopática,
borderline, dissimulador, frio afetivamente, egocêntrico, imaturidade sexual, homossexualidade ou bissexualidade, extremamente sádico. Folha de São Paulo de 2004. Um laudo do médico Hamilton Raposo traçou o perfil psicológico de Francisco, segundo o qual o mecânico, segundo o médico, psiquiatra, perito, entre aspas, apresenta uma psicopatia, não tem senso de autocrítica nem de culpa e possui um homoerotismo voltado para o infantil, imaturidade sexual. Tribuna do Maranhão. Testemunhas afirmam ter presenciado estranhos rituais praticados pelo acusado. Um exemplo seria acender velas onde foram achados os corpos. Fórum das Entidades dos Direitos Humanos. No primeiro processo, ele teria transtornos sociais e de personalidade. Chagas tem dificuldades de entender ou demonstrar emoções. Isto é, embora seja capaz de entender que os crimes que praticou são errados, o mecânico não consegue evitá-los. Pronto, voltou a conexão. Então, embora consegue compreender que os crimes são errados, o mecânico não consegue evitá-los. Relação da personalidade com os crimes, né? Esse nexo causal, essa relação de causalidade. Os crimes por ele cometido estão relacionados à frieza afetiva, imaturidade sexual, bissexualismo, sadismo, manipulação, dissimulação. O promotor do caso, Maia, Samarone Maia, disse que o acusado agia de forma fria, sempre com a certeza de que seus atos nunca seriam descobertos. Entre aspas, o réu só errou em um momento. Se soubesse que sua própria irmã tinha conhecimento de que, em 6 de dezembro de 2003, a vítima estava em sua companhia, o garoto não teria morrido. Chagas só agia com absoluta certeza de que sua companhia, o garoto não teria morrido. Chagas só agia com a certeza de que ninguém tinha nenhuma pista sobre ele. É um assassino frio e calculista, acusou. Procurou justificar seus crimes por ter sofrido violência sexual na infância. Comentário. Existem pedófilos que afirmam violência sexual na infância, mas uma grande parte nega que tenha sofrido tal tipo de agressão. Vitimologia. As vítimas tinham em comum a fragilidade, tanto no que tange à idade, e a crianças e adolescentes quanto à classe social. São vítimas mais fáceis de serem pegos. Prognóstico de reinserção do acusado. O prognóstico é ruim, visto que a reincidência é esperada. Poderia ser diferente se na prisão fosse oferecido tratamento a esse tipo de perfil. O criminoso sexual, via de regra, também tende a reincidir nesse tipo de delito, visto que a motivação do crime é uma busca de prazer. Ok? Então, mais um caso apresentado aqui, né, nessa apresentação, sobre esses casos, análise psicológica dos autores, e com isso a gente chega aqui, né, ao nosso conteúdo, ao que estava destinado para essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tá? E estou deixando o meu contato aqui com vocês também, para a gente dar sequência e continuar. Eu vou ficando por aqui e agradeço a participação de todos. Muito obrigado.